E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no canal Mayra Santônio. Bem, vamos então continuar, não é, com os monômios e polinômios. Hoje vamos já falar de polinômios, não é? E não se esqueça, subscreva-se no canal, dá o like, compartilhe, tá? Bem, hoje vamos já falar de polinômios, porque não poderíamos falar de polinômios sem antes falar dos monômios. Já sabemos agora o que é um monômio. Sabemos que um monômio é uma composição de números e letras, não é? Através de uma multiplicação e de uma divisão, não é? Agora vamos saber então o que é um polinômio, não é? O que é um polinômio? E vamos saber calcular polinômios. E vamos saber calcular o grau do polinômio, tá? Bem, polinômio. Se eu tenho, por exemplo, eu já falei aqui, não é? Que se eu tenho 2x mais 4x, isso aqui, não é? É o quê? É uma soma de monômios. Eu só posso adicionar monômios quando eu tenho a mesma parte literal. Então aqui eu vou adicionar, não é? Vou adicionar aqui, vou somar a parte numérica e vou manter a parte literal. 2 mais 4, não é? X, que será igual a 6x, não é? Fizemos assim quando nós adicionamos ou subtraímos monômios. Mas, se eu, por exemplo, não é? Tiver isso, 2x mais 3y. Se eu tiver 2x mais 3y, isso aqui eu não posso adicionar. São dois monômios numa adição, mas eu não posso adicionar. Por quê? Porque têm partes literais diferentes. Então, mas esta expressão tem nome. Esta expressão no qual nós não podemos adicionar os monômios tem nome. Chama-se quê? Polinômio. Polinômio é quando nós acrescentamos através de uma adição ou de uma subtração um monômio no outro monômio, então aí temos polinômio. Tanto é que a palavra polinômio é de poli, muitos. Monômio é de um e poli é de muitos. Então, se eu adiciono um monômio ou subtraio um monômio num outro monômio, então aqui eu já tenho polinômio. Essa aqui é monômio, não é? Monômio. E este é polinômio. Polinômio por quê? Porque tenho mais de um monômio numa adição ou numa subtração. Então vamos concluir que polinômio não é mais do que a soma algébrica de dois ou mais monômios. A soma algébrica de dois ou mais monômios chama-se polinômio. Então, vamos lá ver aqui. Tenho 7y mais 4z menos 5yx. Eu vou notar aqui que nenhum desses monômios tem parte literal igual. Este monômio, 7y, parte numérica 7, parte literal y. 4z, 4z. Parte numérica z, parte literal, parte numérica 4, parte literal z. 5yx, 5yx. Parte numérica 5, parte literal yx. Então, nenhum deles tem a mesma parte literal, nenhum deles é semelhante. Então, quando isso acontece, eu tenho o quê? Tenho um polinômio. Tenho o quê? 3 polinômios, não é? Adicionados, ou 3 polinômios ligados através de uma adição e de uma subtração. É por isso que se diz que polinômio é a soma algébrica de 2 ou mais monômios. Então aqui eu já tenho um polinômio. Polinômio é de muitos polinômios. Tá? Vou somar, vou subtrair 2 ou 3 monômios, então tenho muitos. Se eu tiver 7y mais 4y mais 5y, isto aqui não é um polinômio, porque todos eles têm a mesma parte literal. Então, isso eu posso somar. Isso vai ser igual a 7 mais 4 mais 5. Y, vou somar a parte numérica e vou manter a parte literal. Isso vai ser igual a quanto? Não é? 7 mais 4, 11, mais 5, 16. Então, eu vou ter 16y.
tá? É apenas um monômio. Isto aqui é polinômio. Isto aqui é um monômio. Tá? Porque eu tenho aqui uma adição e subtração de monômios, polinômio. Tenho muitos monômios, não é? E aqui só tenho um monômio, porque tem a mesma parte literal. Tá? Ok. Vamos agora falar, não é? Vamos agora falar do grau do polinômio. Porque nós já aprendemos a calcular o grau de um monômio. Vamos agora aprender a calcular o grau de um polinômio, tá? Grau do polinômio. Vamos supor que eu tenha mesmo aqui 7z mais 4y, não é? Mais 5xy, por exemplo. Como é que eu vou calcular o grau do monômio? Que é menos, não é? Como é que eu vou calcular o grau deste polinômio, não é? Porque para calcular o grau do monômio, não é? Eu tive que somar os expoentes da parte literal. Se não viram ainda o vídeo do grau do monômio, é o vídeo anterior, não é? Anterior desse, não é? Onde eu falei do que é um monômio e como calcular o grau de um monômio. Agora aqui nós estamos calculando o grau do polinômio, tá? Para calcular o grau do polinômio, temos que saber primeiro qual é o grau de cada monômio que forma o polinômio. Então, eu sei que o grau de 7z é igual a quê? A 1, porque aqui o expoente é 1, não é? Eu sei que o grau de 4y também é igual a 1, não é? Porque o expoente é 1. Sei que o grau de menos 5xy é igual a 1 mais 1, que vai ser 2, né? Porque eu tenho 1 aqui e 1 aqui, 1 mais 1 é 2, porque o grau, não é? Está na soma dos expoentes da parte literal do monômio. Então, eu vou somar 1 mais 1, que vai me dar 2. Então, o grau desse monômio é 1, o grau desse monômio é 1, o grau desse monômio é 2. Qual é o maior grau destes monômios que formam o polinômio? É o 2. Então, vamos dizer que o grau do polinômio é igual a 2. O grau do polinômio é igual a 2 porque é o grau do monômio de maior grau que forma o polinômio. Então, o grau do polinômio está, não é, no monômio de maior grau que forma o polinômio. Quer dizer, de todos os polinômios de todos os monômios que formam o polinômio, aquele que tiver o maior grau é que vai ser considerado, não é, o grau do polinômio, tá? Mais um exemplo. Para tirar qualquer dúvida, não é? 10x à quinta y menos 4xz mais 9xy. Xy ao quadrado, não é? Vamos acrescentar o quadrado aí. Bem, como é que eu vou calcular o grau desse polinômio? Primeiro eu tenho que saber qual é o grau de cada monômio que formam o polinômio. O primeiro monômio é o 10x elevado a 5y, não é? Primeiro monômio. O seu grau vai ser igual a quê? Tem 5 no expoente e 1 aqui no... Tem um 5 no x, no expoente de x, e tem 1 no expoente de y. Então eu vou colocar 5 mais 1. Isso vai ser igual a quanto? A 6, não é? O grau desse monômio. O grau de menos 4x é... E tem 1, aqui também tem 1, vai ser igual a 1 mais 1, que é igual a 2, não é? Qual vai ser o grau de 9xy ao quadrado? Será igual a quê? Aqui tem 1, aqui tem 2, então vai ser 1 mais 2, que é igual a 3. Entre o grau 6, 2, 3, qual é o maior? É o 6. Então, o grau do polinômio, não é? Será igual a
6. Tá? Então, o grau do polinômio, não é? Está no monômio de maior grau que forma o polinômio. Tá? Então, hoje falamos de o que é um polinômio, não é? O polinômio é a soma algébrica de 2 ou mais monômios. Quando adicionamos 2 ou mais monômios, através de uma soma ou uma subtração, não é? Temos um polinômio. Como calcular o grau do polinômio? O grau do polinômio está, não é? No monômio do maior grau que forma o polinômio. Tá? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, subscreva-se no canal, dá um like, compartilhe, tá? Muito obrigado.